O direito, para mim, foi uma consequência muito natural, de ter passado muito tempo com meu pai, né, durante a minha infância e juventude, dentro da empresa dele, e, ao mesmo tempo, sonhar que eu poderia ser um cara de negócios, que ia fazer muita coisa legal, que ia fazer muita coisa diferente, grande, com aquela cabeça de quando você tem lá seus 15, 16 anos. A soma dessa vivência com o sonho é o que me levou para o direito. Meu pai, ele fez direito e o meu pai se tornou um empresário e fez grandes coisas. Dentro da vida dele, da jornada, ele fez grandes coisas. Então, ter visto ele, ter acompanhado ele ter esse sonho, acabou me levando a crer que bastava eu fazer um copia e cola, né? Ou seja, seguir pelo mesmo caminho. E aí descobri que eu fiz uma burrada enorme. E, e eu digo burrada não porque o problema seja o direito em si, mas o problema é o que eu estava buscando efetivamente. O meu pai, uma inconsequência da jornada. O fato de ter feito direito, ter se tornado empresário, não foi algo que tinha uma correlação direta, né? Não era uma relação de causa e consequência. Uhum. E eu acreditava que fosse, e aí descobri que isso não era uma verdade. O direito, na prática, não prepara a gente para ser pessoas de negócio, né? O direito nos prepara para ser técnicos de direito, né? O Uhum. direito não nos prepara para ter a visão, para ter o sonho grande, para poder planejar o caminho. O direito nos prepara para operar o direito. Então, foi esse erro, né, de planejamento que me levou para o direito. E aí, quando eu cheguei no meu primeiro ano de faculdade, eu vi que eu fiz uma cagada enorme, enorme, enorme. De novo, o problema não é o direito, o problema não é a PUC de São Paulo, onde eu estudei. O problema é o que eu queria, o problema é a Uhum. minha premissa errada. E aí, o resultado da ópera é que eu tinha uma decisão que era ou voltar para o cursinho ou continuar na faculdade e tentar, de alguma forma, achar algo que me fizesse feliz. E aí, eu consegui encontrar um caminho, que era trabalhar com a área de mercado de capitais. Isso era lá em 2003, mais ou menos. A área de mercado de capitais no Brasil, responsável por abertura de capital, operações de emissão de dívida no mercado internacional, M&As, etc., era uma área ainda muito incipiente. O Brasil de 2003 era o Brasil ainda muito recente da estabilização do plano real, não tinha vivido o boom das commodities, então era muito pouco dinâmico esse mercado. Mas era bom, era legal, era o que me dava essa sensação de estar fazendo negócio. E aí eu entrei na área exatamente quando o Brasil explodiu, né? 2003 Uhum. para frente, o boom das commodities leva o Brasil para um outro patamar, o mercado fica super dinâmico, e aí eu entrei de cabeça nisso. Em paralelo, Alessandra, por conta própria, eu estudei finanças, economia e contabilidade. E aí o que aconteceu é que, ao longo das transações que eu ia fazendo, ficava muito claro essa minha capacidade com temas que iam além do direito. Até que, num Uhum. certo momento, o vice-presidente de finanças de uma empresa para a qual eu estava trabalhando, fazendo abertura de capital, falou: Cara, você não é advogado, você tem que, cara, trabalhar com negócio. E aí ele fez essa ponte. Ele falou: Vem trabalhar aqui. E aí eu fiz esse movimento de carreira, deixei o direito, fui trabalhar com finanças. E aí fui construindo ao longo do tempo. As coisas deram muito certo, ainda muito jovem, aos 27 anos de idade. Eu cheguei a um cargo de diretor financeiro numa empresa que era uma das Uhum. maiores empresas do Brasil à época. E aí fui fazer meu MBA fora do país, que é onde então estratégia apareceu com muita força. E aí eu volto em 2015 para o Brasil e aí eu consolido então essa posição de finanças com estratégia e minha carreira segue dali para frente nessa vertente. Perfeito. Muito interessante a forma como você fez essa transição e, ao mesmo tempo, se permitiu, né, de fazer essa mudança, porque é um medo. Muitas pessoas acabam identificando que não tem um perfil para certa área e acabam ficando ali ou por medo ou por ficar na zona de conforto. Você conseguiu dar esse pulo. E É, dentro disso que você comentou, Gisela, opa, até me pode falar. permite, eu acho que junto com o medo, cultura, né? A cultura do brasileiro não é de fazer essas mudanças. A cultura uma vez que você está lá dentro, você vai, né? É difícil o diálogo em casa com o pai e com a mãe, com você dizendo, entrei na faculdade, quero mudar, é difícil, não é bem aceito. Diferente, por exemplo, do mercado americano, que você pega um jovem formado em Bachelor of Arts, e esse cara vai terminar trabalhando num banco, vai terminar trabalhando numa empresa de tecnologia, vai terminar trabalhando numa consultoria. Por quê? Porque o que interessa na cultura americana é o teu comportamento, a tua Uhum. capacidade de executar, de reunir conhecimento, e não a tua graduação, o nome da tua graduação, né? Uhum. Até o próprio sistema de educação deles acaba indo para isso, né? Não precisa ter uma ligação direta entre a graduação e a pós-graduação, os demais estudos, eles conseguem dividir bem, o que acaba abrindo uma porta de oportunidade muito diferente.
Realmente essa Exatamente. questão cultural conta muito. Aqui a gente escuta bastante, mas você vai largar esses 5 anos de formação assim? Poxa, mas aí eu vou viver mais 20, não sei quantos anos seguindo numa coisa que eu já vi que não está dando certo, é melhor? Então, perfeita essa colocação. Alessandra, até me permita aqui rapidinho, só pegar um Sim. gancho com o que você tanto fala, que você vê a ausência do diálogo, né? Na prática, eu sempre digo isso, assim, o que Uhum. meu pai, minha mãe, o teu pai, a tua mãe, os nossos pais deveriam ter feito puta, chegar aos 17 anos de idade, 16 anos de idade, falar, ó, eu vou te apresentar um amigo meu, fisioterapeuta, um médico, um dentista, um administrador, um advogado, um engenheiro, um dono de restaurante, e você vai nos próximos 2 anos falar com cada um deles a cada 2 meses e repetir isso de novo depois. E aí você vai Uhum. tomar a decisão do que você quer. Mas não é assim, né? Os pais não exercem É. esse diálogo de regra com os filhos. É meio assim, puta, a medicina pode, direito pode, isso aqui não. Mas a família É. sempre fez isso. Mas o seu tio é uma pessoa muito importante nesse tema. Muito pouco diálogo e muito pouca só indicação de direção, né? Uhum. Exato. E essa questão cultural pesa, porque no fundo não é nem que eles gostariam de passar isso adiante, mas pela questão de seguir mesmo no automático, seguir no que é, de certa forma, mais seguro, e a gente vê na prática que não é bem assim, né? Porque depois não consegue realmente dar aquele pulo e conseguir resultados, porque nem se sente realizado, não se sente motivado, não... Enfim, tem vários pontos aqui que a gente poderia estar debatendo.